Afine o passo nesse clima batuqueiro. Vá no compasso do batuque brasileiro. O apito acorda a aldeia inteira. Acorda, gente, faz a corrente, vamos levantar poeira. Ao som do bumbo da cuíca roncadeira. É samba, é frevo, baião e rancheira. Acorda, gente, faz a corrente, vamos levantar poeira. O coito rezado levanta a poeira. Meu nome é Anildomar Willanes de Souza. Nasci no dia 8 de abril de 1962, aqui em Serra Talhada. Meu nome é Cleonice Maria, sou atriz, dançarina, coreógrafa. Eu sou Modesto Lopes de Barros, meu nome artístico é Modesto de Barros. Nasci no dia 15 de dezembro de 1948, na Fazenda Escadinha. Meu nome é Carlos Silva, né? Na realidade é uma nomenclatura, porque meu nome de batismo é Luiz Carlos da Silva Aquino. A minha entrada, digamos assim, no teatro, ela vai quebrar um pouco os paradigmas, né? Porque eu sou da zona rural, né? O terceiro distrito rural de Serra Talhada, Caixarinha da Penha. Me chamo Ivanildo Duarte, sou aqui de Serra Talhada, naturalizado nessa terra maravilhosa. E estou aqui para contar para vocês hoje um pouco da minha história, né? Da minha formação artística e cultural dentro e fora do município. Meu nome é Karl Max, eu sou de Serra Talhada e minha participação no movimento teatral vem desde a minha infância, né? Eu nasci e me criei dentro do movimento cultural e mais especificamente dentro do movimento teatral, tendo em vista que meu pai, minha mãe, uma parte dos meus tios, eles eram militantes, atuavam no movimento de teatro popular e eu acabei nascendo e me criando nesse meio, né? Muito comum, muito normal para mim. O teatro sempre esteve presente na minha vida. Comecei minha história na vida cultural no teatro. Eu tinha 16 anos de idade e comecei com teatro no meu bairro, onde eu morava. E era fazendo teatro com a igreja católica, junto com alguns jovens da minha época, adolescentes que faziam esse trabalho na igreja. E foi aí que a gente resolveu montar a primeira peça de teatro. Trabalhamos o espetáculo Boi Burro a Caminho de Belém, que era um alto de Natal, e logo em seguida eu continuei fazendo teatro, né, já com outros trabalhos. Comecei a conhecer melhor o teatro. Na época eu não conhecia teatro, eu não sabia como funcionava, a gente fez teatro intuitivo. E faço teatro há mais de 40 anos, eu vou falar dessa forma, né? E o meu interesse nasceu ainda na escola, né? Mas de verdade eu passei vamos dizer assim, a me especializar na área em 1976, lá em São Paulo, quando eu fiz um curso de teatro com a atriz brasileira, que é a minha mestra, Berta Zemmel. Lá foi onde eu comecei, vamos dizer assim, de forma não profissional, mas com esse amor que perdura até hoje. Como diria o sertanejo, né, desde criança eu sempre gostei, né, e procurei da minha maneira, dentro das limitações da época, fazer alguma coisa artística, né? E acho que como grande maioria das pessoas que começa arte, sobretudo teatro, eu comecei fazendo em casa mesmo, juntava aí os amigos, né? Isso aí em meados de quê, meu Deus? 1987. E assim, essa experiência, né? Essa coisa lúdica, isso começou a ganhar forma, né? Porque exatamente com esse pequeno grupo de amigos, a gente começava fazendo dublagem, né? Na época eram os LPs, né? Com as histórias infantis. A gente teve a ideia de criar um grupo de teatro. Comecei a atuar no movimento de teatro nos anos 70, como adolescente. Havia o grupo de teatro amador aqui de Serra Talhada
E eu tinha um meu irmão que participava, Antônio Alexandre, e vários amigos da minha idade, uns mais jovens, outros mais velhos do que eu. Então foi como começou essa minha relação com o teatro. E nunca mais na minha vida, 58 anos de idade, nunca mais me descolei das artes cênicas. Vim conhecer a televisão, eu já tinha 12 anos de idade, porque na fazenda onde eu nasci não tinha TV, não tinha energia elétrica. Veio chegar, inclusive, 10 anos depois da minha vinda para a sede, digamos assim. E meus avós analfabetos, agricultores. Eu venho, na realidade, sou oriundo de uma família de agricultores, né? Meu pai é analfabeto de pai e mãe, como dizem. Minha mãe assina o nome, ela já começa a quebrar também um pouco esse paradigma. E é por causa dela que a gente vem para a cidade, né? Justamente nessa perspectiva de sair, né, daquele torrão seco, onde só, mesmo plantando, só se chovesse era que se criava alguma coisa, ou que se tinha alguma coisa, principalmente o alimento. E aí a nossa chegada em Serra Talhada acontece em 1991, eu já estava com 12 anos, e aí eu vou me encantar pela questão da televisão, isso assistindo na casa dos vizinhos, né, porque a gente veio para cá para morar numa casinha na Coab, que era o bairro periférico da cidade, e é pela televisão que eu vou me encantar pelo fazer artístico, né? Vou descobrir que aquilo é feito por gente como eu, né? Que, né, a partir de um trabalho de interpretação ou de um trabalho de gravação, ia para aquela telinha que encantava todo mundo. Olha, quem tem medo de besouro, não assanha o mangangá. Com a lei, não se discute, se cumpre. E mergulhado nesse universo do teatro, nessa vida do palco, do auditório, da apresentação, eu me interessei também pela história do teatro em Serra Talhada. E busquei algumas informações e comecei até a entender alguma coisa sobre a arte de representar. O primeiro trabalho de teatro de Serra Talhada, quando eu digo o primeiro trabalho de teatro, eu estou me referindo a um grupo de pessoas se organizar para montar uma peça de teatro. Aconteceu no ano de 1926, eram os músicos da Filarmônica Vilabelense, que ainda hoje está em Serra Talhada, ainda hoje existe aqui em Serra Talhada. Os músicos montaram uma peça, um espetáculo circense, chamado A Louca do Jardim. E depois montaram uma outra peça, também chamado Erro Judiciário. E você encontra esses dramas circenses na literatura em pesquisa ou na literatura de cordel. Mas ainda hoje, os interessados pela arte de representar encontram essas preciosidades do teatro mundial, podemos dizer assim. Na verdade, nós não temos nenhum registro de espetáculos de teatro, de apresentações teatrais em Serra Talhada antes de 1926 e depois de 1926, a não ser nos anos 60, quando foi fundado aqui em Serra Talhada o Colégio Municipal Cônigo Torres. Lá tem um auditório, um palco muito bacana, e o diretor do colégio incentivou os alunos a montarem espetáculos de teatro. E assim foi montado algumas peças, como O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, foi montado A Grande Estiagem e outros espetáculos ou dramas
de período cíclico, Dia das Mães, Dia dos Pais, no Natal, na Semana Santa, mas muitas atividades teatrais aconteciam, com esquetes de teatro, com encenação de dramas até inspirados em circo, dentro do Colégio Municipal Conde de Torres. Nos anos 60, havia uma grande efervescência de teatro. Também nos anos 70, surgiu em Serra Talhada um outro grupo de teatro, um pessoal mais engajado, em que criaram a Paixão de Cristo. E em 1977 foi estreada no estádio Nildo Pereira de Menezes, o Pereirão, a Paixão de Cristo de Serra Talhada, com texto e direção de Adailson Veras Borges, em que no elenco estava o próprio Adailson fazendo Jesus Cristo, Ivo Policarpo Campos fazia Judas, Antônio Alexandre fazia o Satanás, Antônio Pinto fazia Caifás e muitos outros atores e não atores fazendo esse grande espetáculo contando a história de Jesus. Imaginem que era 400 figurantes e atores fazendo um belíssimo espetáculo. Por essa época também, já vinha desde os anos 60, um grupo de danças que misturava dança e teatro, que era o grupo de teatro popular, me parece que era esse nome, vocês corrijam na legenda embaixo, que era dirigido pelo Manuel Martins, que depois passou a se chamar, esse grupo, com a morte de Manuel Martins em 1977, esse grupo passou a se chamar Grupo de Chachado Manuel Martins, a quem Serra Talhada deve muito respeito e memória, porque foi um dos pontos de partida para a identidade cultural de Serra Talhada. Também nos anos 70, surge em Serra Talhada o TAST, Teatro Amador de Serra Talhada. Aí tem uma história bem diferente, porque agora era um grupo de jovens que estavam decididos a fazer teatro. Eles escreviam e encenavam. E assim eles montaram o Beato João, a Flor do Mandacaru, Francisco de Assis, o Profeta das Trevas. Eram textos de Bartolomeu Rodrigues, que participava desse grupo. Carlos Nóbrega, Antônio Alexandre, Tarcísio Rodrigues, o próprio Bartolomeu Rodrigues, que escrevia e dirigia, Antônio Carlos da Nóbrega, o Biraci também participou, o Biraci Nunes. E para muitos jovens, muitos rapazes, muitas moças, uma galera bacana, envolvida, interessada em fazer teatro em Serra Talhada. Foi nesse momento que eu também me incorporei ao movimento de teatro. Soldados! Acabem com eles! Finalmente chegamos no ano de 1980 e restava de todo aquele pessoal, dos que fizeram teatro do TAST, o único que estava na cidade era eu. Então, eu estava trabalhando na Paixão de Cristo, envolvido
anualmente na Paixão de Cristo, mas mirando na possibilidade de ter um grupo de teatro na cidade. Havia algumas apresentações dentro das escolas e eu estava sempre observando, sempre vendo toda essa movimentação. Somente em 1982, dentro do Colégio Municipal Cônigo Torres, foi que nós criamos o GETASTO, Grupo de Teatro Amadores de Serra Talhada. E como a nossa experiência era pouca, como a nossa vontade era grande, então nós pegamos os textos, o Beato João dos anos 70 e estreamos com o GETASTO, já com um novo pessoal. E esse teatro dos anos 80, ele bombou em Serra Talhada. Montamos a peça Com o Diabo nos Dentes, montamos um monólogo As Mãos de Eurídice, montamos outros espetáculos, como A Chegada de Lampião no Inferno, e alguns trabalhos muito ligados à igreja, às comunidades de base, aos bairros, aos distritos de Serra Talhada. E aparece também, vem aparecendo também, grupos como o GTI, Grupo de Teatro Infantil, que transformou-se depois no Grupo de Teatro Imagem. O GTEL, que era o Grupo de Teatro Estrela Livre. Aparece também o MTP, o Movimento de Teatro Popular, que aí eu também já estou participando do Movimento de Teatro Popular. E outros grupos de grande expressão no município começam a contribuir com essa efervescência da cena teatral em Serra Talhada. Todos dois são teimosos feito burro ruim. De um lado, Saturnino cuida do filho para não deixar cair no precipício. Do outro, seu Zé Ferreira encabrecha Virgulino tentando evitar um desmantelo. Eita, que vai ser difícil aqueles dois compadres botar canga nas afoitezas dos filhos. E essa história tá só começando. Que o teatro era um mundo muito mais amplo do que o que eu imaginava, do que o que tinha na minha cabeça. Me apaixonei pelo teatro e fiz vários espetáculos, né? Trabalhei em várias peças. Atuei como atriz no espetáculo da Vera Viana, o Quatro Seres Distintos. Trabalhei também no espetáculo infantil A Formiga Fofoqueira, de Maria Clara Machado. Fiz espetáculo homenageando a cultura popular, o espetáculo As Proezas de João Grilo, que era com base na literatura de cordel, mas que tinha o texto escrito por Anildo Omar, hoje meu companheiro. E foi muito bom aquele período. Depois eu comecei a atuar no teatro de rua, o MTP, que era um movimento de teatro popular. Existe até hoje, né? Mas naquela época ele era muito forte. Então, através de Anildo Omar, que foi quem trouxe para a Serra Talhada essa ideia de se trabalhar o movimento de teatro popular, que era completamente diferente do que a gente já fazia aqui. E aí, com o MTP, eu conheci um outro lado do teatro, que era o teatro interativo, era o teatro que interagia com o público, era o teatro do improviso, era o teatro que não precisava de muita coisa para você fazer o espetáculo. A gente se apresentava na rua, se apresentava em palcos, a gente se apresentava na cidade, se apresentava na zona rural. E foram vários anos trabalhando só teatro de rua, só com o MTP. O MTP é o nome do movimento de teatro, né? Mas aqui em Serra Talhada a gente colocou o nome do grupo também de MTP, porque só existia gente aqui na cidade que trabalhava esse tipo de teatro, né? E o bom do MTP é que, além de ser um teatro interativo e de improviso, onde você fica muito à vontade dentro do espetáculo para você brincar com o público, para você interagir com eles, tem também o outro lado que é muito importante, que é o lado social, assim, o lado do cunho político, de conscientização. Então, a gente abordava temas atuais, né? A gente
pegava temas como educação, saúde, dependendo da área que a gente ia trabalhar, do setor que a gente ia apresentar, a gente preparava o espetáculo com os temas que eram pertinentes daquela área, daquele setor. Faziam parte desse grupo eu, Anildomar, que é o meu companheiro, Gilvan Santos, meu irmão, Napoleão Heráclito e um outro irmão meu, né, Edivaldo, que tem o apelido de Pato, que também participava conosco desse trabalho. Então, eram 5 pessoas que seguravam a onda do teatro em Serra Talhada com o MTP. Antes, Serra Talhada já tinha um movimento de teatro muito forte. E existia um grupo aqui em Serra Talhada que era inspiração para todos nós que aparecemos depois, que era o Getaste. Era um grupo que a gente considerava de grande porte, mais conhecido. Só que nós que fomos fazer o movimento de teatro popular, nós trabalhamos exatamente com o percussor desse grupo, do Getaste, que era o Anildomar. Ele dirigia esse grupo, ele foi um dos fundadores do Getaste e que esse grupo tinha acabado. Então, a forma que ele encontrou para dar continuidade foi a gente trabalhar teatro de rua. E aí, ele, que era do Getaste, eu, Gilvan e Edivaldo, né, vindo desse grupo de teatro do bairro que a gente morava. Aí outros projetos começam a aparecer, porque foi na década de 80 que pela primeira vez um grupo de teatro saiu de Serra Talhada para se apresentar no Recife, em Caruaru, em Arco Verde, que eram cidades que tinham um grande movimento de teatro. E foi também nos anos 80 em que nós começamos a atuar de forma organizada na região e no estado, participando da Federação do Teatro de Pernambuco, fui representante da Regional Sertão da FETEAP. Então, o cenário, o ambiente em Serra Talhada para o teatro já estava tomando uma nova dimensão. Em 1982, se acaba A Paixão de Cristo. O grupo de Xaxá do Manuel Martins resistia. O Getaste estava também na resistência. Como a gente trabalhava muito com o universo infantil, o lúdico, a gente pensou em se dedicar exclusivamente a um público infantil. Daí, nós instituímos o GTI, Grupo de Teatro Infantil de Serra Talhada. Até onde eu sei, pelo que me consta, esse foi o primeiro grupo, né, que efetivamente começou a fazer um trabalho voltado para essa clientela. Na época, eu me lembro, existia um grupo de teatro, o Getaste, Grupo de Teatro Amadores de Serra Talhada. E vocês não têm ideia de como foi importante ter conhecido essa galera, né? Na época, a pessoa do Anildomar Williams, ele tinha um papel assim extremamente importante, né? E ele, para mim, eu posso citar como uma grande referência, né? E uma grande influência também na construção da minha formação como artista. Por quê? Paralelo ao trabalho que a gente já estava desenvolvendo, teatro infantil, eu me aproximei do grupo, do Getaste, e comecei a ver os ensaios, né? Comecei a entender um pouco daquele universo de teatro. E aí a gente começou assim a trabalhar, né? No campo de oficinas, né? Fizemos inúmeras oficinas, desde oficina de iniciação ao teatro, até a oficina de interpretação, de dicção, enfim. A gente começou realmente a entender o teatro de uma maneira mais importante, de uma maneira mais sólida, né? A gente começou a enxergar o teatro como uma arma que a gente poderia ter em favor da cultura, e se a gente quisesse passar alguma mensagem, né, sobretudo na época para as crianças, né, com o trabalho dos saltimbancos, que a gente precisava deixar muito claro que era respeito aos animais, claro, e outras coisas, a gente percebeu que a gente realmente tinha que conhecer bem esses conceitos e aplicá-los na nossa vivência. O GTI, o Grupo de Teatro Imagem, uma curiosidade, o Grupo de Teatro Infantil GTI era formado por crianças.
as crianças cresceram, aí não tinha sentido ser GTI. Então, ser grupo de teatro infantil. Continuou sendo GTI, porque a marca estava garantida, só que com o nome de Grupo de Teatro Imagem. E aí resolvemos, em um determinado momento, mudar a natureza, né, a denominação do título do grupo de GTI, Grupo de Teatro Infantil, para Grupo de Teatro Imagem. Nessa época, a gente já era mais que adolescentes, né? A gente começou a convidar outras pessoas para integrar em espetáculos adultos, de cunho adulto. E isso também nos trouxe uma bagagem enorme, porque a gente estava saindo do universo infantil, do lúdico, né, para entrar em assuntos mais fortes, mais polêmicos. E, de certa forma, isso também me abriu muito o meu leque de informações e de entendimentos, né? O Grupo de Teatro Imagem montou um espetáculo chamado Nordeste Independente, né? E aí a gente convidou já alguns artistas que já tinham um certo amadurecimento nessa formação, como o nosso inesquecível Gilvan Santos. Ele foi convidado para fazer um trabalho conosco aqui e, nossa, o espetáculo foi, assim, incrível. A gente teve uma repercussão muito positiva, sabe, em relação ao entendimento, o retorno que as pessoas nos deram. Isso só era mais combustível, né, para a gente querer cada vez mais investir, né, e querer estar e fazer arte através das artes cênicas. Então, gente, paralelo a isso também, a gente foi buscando mais conhecimento, né? A gente foi participando de encontros a nível de estado, né? De oficinas, enfim, a gente foi procurando se enriquecer e concretizar o nosso trabalho. Aí vem finalizando os anos 80, chega em Serra Talhada Modesto Lopes de Barros, daqui de Serra, que estava morando em São Paulo. Aí ele traz uma carga de experiência muito bacana nessa onda já de organizar, de oficinas, de capacitação, de formação de ator, de formação de direção, de pesquisar a trilha sonora, de como fazer trilha, de como fazer um projeto de luz. Então, o que a gente já vinha se arrastando, Modesto chega e dá uma injeção e a gente passa já a pensar num teatro mais arrojado. Modesto chega e cria o Centro Dramático Pajeú, o CDP. A partir desse momento, Serra Talhada passa a ser palco de um grande evento que viria fortalecer as artes cênicas na capital do Chachado. Voltei para Serra Talhada em 1988 e em 1989, no dia 1º de janeiro desse ano, a gente funda o Centro Dramático Pajeú de Serra Talhada, que tem percorrido a cultura de Serra Talhada até hoje, né? E aqui a gente começou a fazer esse trabalho a gente faz um trabalho de formativo, que é tanto que eu diria que quando nós chegamos aqui, Serra Talhada realiza a nossa primeira mostra de teatro nesse ano de 1989. A gente estava precisando de um colega nosso, Gilvan Santos, que estava precisando fazer uma cirurgia naquela época, e aí a gente uniu a vontade de fazer o teatro com a necessidade de angariar fundo para que ele realizasse essa cirurgia. E aí a gente fez a primeira mostra de teatro de Serra Talhada com esse intuito, né? Então a gente acha que o teatro ele serve para muita coisa, até para uma questão de saúde ou sei lá o que, né? Dessa época, a gente vem trabalhando no sentido de unir forças
e no sentido também de fazer com que o movimento de teatro, o movimento da cultura da cidade, ele se torne uma coisa mais pujante, uma coisa que realmente dê resultado. E a gente tem tido resultado, não é? Eu diria que dessa época até a gente teve eventos de importância, como o Resistência na Arte, que foram feitos lá na Praça Sérgio Magalhães, né? Nós tivemos vários encontros de políticas culturais que culmina, inclusive, com um grande encontro na cidade de Petrolina, e é importante que faça esse registro, que até então a cidade de Petrolina, ela se reportava culturalmente ao estado da Bahia, né? E com esse movimento que a gente tem aqui em Serra Talhada, a gente traz Petrolina para cá, para o estado de Pernambuco, e até hoje a gente tem resultados positivos dessa movimentação que tem o Centro Dramático e que tem a fundação por trás disso. A gente é parceiro absoluto nessa história. Se não foi assim, eu fico ceguinho de guia. Estou dizendo isso porque eu estava lá juntinho de Lampião, quando o vaqueiro Mané Macari chegou, dando o serviço todinho da macacada. Bem, o centro, fundado no dia 1º de janeiro de 1989, tem a sua estreia, vamos dizer assim, não profissional, mas de forma, para dizer para que veio, no dia 6 de maio daquele ano, de 1989. Foi quando a gente estreou lá no Alto Bom Jesus com a peça B em Cadeira de Rodas, do gaúcho Ronaldo Hadi. Com B, a gente fez uma série de apresentações na praça pública. Foi a primeira vez que a gente apresentou uma peça de palco na praça pública, que aconteceu aqui mesmo na estação ferroviária, né, durante o FECUST daquele ano, de 1990. A gente apresentou bem cadeira de roda na praça aqui, né? A gente pensou que ia ser uma coisa difícil, mas felizmente o pessoal absorveu e entendeu o sentido da coisa. E aí na Escola Metódio Godoy, quando eu já estava fazendo a 7ª série, aliás, a 5ª série, desculpa, aparece uma oficina de teatro, né? E aí eu sou o primeiro da sala a levantar a mão, dizer que queria fazer aquela oficina. E era uma oficina de 3 dias, justamente com o Modesto, com a parte teórica, e o Giovanni Sá. Uma outra oficina também em 1996, em 1997 nada. Em 1998 tem uma outra oficina no Metódio, né? E aí é onde nasce o primeiro grupo da gente, né? Que é o GTMG, o Grupo de Teatro Metódio Godoy. Aí já foi uma oficina que durou 1 mês, ou quase 1 mês. Dessa oficina já saiu um resultado, que foi o esquete Drogas, Uma Partida para o Inferno, né? Dentro da escola. A gente não para, a gente dá uma continuidade. Essa oficina já foi com o Giovanni e a esposa dele, né, a Fátima Alves. Fátima fica coordenando esse grupo, né? No ano seguinte, 1999, a escola não tem condição de mantê-la. Eu já assumo, né, digamos assim, a direção, né, meio que intuitiva do grupo. A gente decide mudar de nome e aí começa uma história que já vai com 25 anos, né? A gente começa a entender que na cidade tinha um grupo, o CDP, que é um grupo que já vem desde 1989. E aí a gente vai começar a trabalhar, digamos assim, de maneira paralela, mas ao mesmo tempo se unindo, né? O GTMG ficava na extremidade da cidade, que é o bairro Bom Jesus, e a gente na outra extremidade, que é justamente o Tancredo Neves. A cidade hoje já tem outras extremidades, mas à época, né, na década de 90, as extremidades eram essas. E aí a gente vai começar um movimento, né, que perdura até hoje, né, os dois grupos. A história da gente no movimento é um pouco isso, é um fazer mesmo, sempre de maneira muito difícil, né, os espaços
de apresentações era complicado, né? As oficinas era raro acontecer. A gente até hoje, na realidade, a gente faz um trabalho de maneira muito intuitiva, né? Ou muito o fazer pela vontade de fazer com que a cena teatral de Serra Talhada aconteça, se mantenha viva, pulsante, né? Houve algumas melhoras, hoje a gente tem um espaço como o Céu das Artes, um espaço como este, né, que é o quintal do museu, onde a gente passou a se apresentar também. Está para ser inaugurado o Teatro Municipal, mas é um trabalho de resistência, é aquela velha história, para finalizar. A gente resiste para seguir existindo. Mas eles falavam, mas raiva me dava, quem me fez andar aqui não é colega, foi senhor e seu Lulu. O Centro Dramático, hoje ele é ponto de cultura, né? De lá para cá a gente já tem montado, eu tenho montado sempre mais peças para a criança, que eu acho que a criança serratalhadense precisa ter esse, conhecer o teatro. E aí a gente montou o Circo Rataplan, montamos outro texto de Maria Clara Machado, chamado O Roubo da Cebolinha, que foi muito interessante. Foi um espetáculo que a gente... eu já tinha Carlos Silva no grupo, né, no CDP, que foi muito interessante. E de lá saiu gente muito legal, né? Tem o Manuel trabalhou, Sandino trabalhou nesse espetáculo, o Rápido da Cebolinha. Então eu acho que foi um trabalho que deixou uma semente. Montamos, atualmente a gente está com um espetáculo ainda em cartaz que chama-se A Formiga Fofoqueira, que inclusive a Formiga Fofoqueira foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez aqui com Domar, Cleonice, que tinha Domar, Cleonice, Gilvan, nesse espetáculo. E com a minha direção, né? E eu sempre gostei muito de fazer esse trabalho infantil. E o trabalho do CDP é exatamente isso, é trabalhar a criança, trabalho para a criança. Para mim, o CDP, ele não tem feito muitos trabalhos, mas eu acho que o pouco que a gente fez sempre foi de forma bem, que marcou, sempre marca épocas, né? CDP hoje como ponto, a gente continua fazendo formação, né? A gente tem uma oficina permanente de formação e eu acho que o melhor é a gente continuar com os objetivos dele, que é formar. Né? Não interessa se a gente tem grandes espetáculos, mas o que importa para mim é fazer com que as pessoas se interessem a fazer teatro. E é isso, o CDP é isso. Hoje ele é ponto de cultura e continua aí na resistência, colaborando com a cultura e com o Teatro Serra Talhada. Então, Modesto, ele está, digamos assim, junto, né? Porque ele foi esse mestre dessa oficina de 3 dias, né? Entre Giovanni e ele, desse despertar para o meu fazer. Aí, como eu disse, a gente monta esse grupo, e em 1999 a gente muda o nome do grupo de GTMG para a Equipe Teatral de Serra Talhada ETEASTE, e em 2005, né, permaneci os 2 grupos com essa bandeira realmente do teatro na cidade, a gente decide se juntar. Isso vai ficar, a gente vai permanecer juntos, né, e vai ter uma efervescência cultural e teatral muito grande de 2005 até 2013, de janeiro de 2005 até fevereiro de 2013. E aí, em 2005, com a junção, eu já crio o evento chamado Abril Teatro e Danças, que vai acontecer 5 edições. Foi um evento que, né, você, Sandino, que está coordenando um pouco esse projeto, estava inserido. A gente vai, nesse período, é um período que eu vou fazer um trabalho de formação teatral no PROPAC, né, que era o projeto piloto de ação comunitária
era patrocinado ou mantido, digamos assim, pela Visão Mundial. E aí surge o CIST. E o CIST, um espaço com o nome de teatro, que até então a cidade não dispunha de nenhum espaço que levasse no seu nome, ou seja, que tivesse lá na sacada teatro de Serra Talhada, ou que ali era um espaço para as artes cênicas, que ali era um espaço para fomentar a cena realmente teatral da cidade. E isso vai acontecer, a gente vai ficar, né, por 3 anos nesse espaço. E o público vai chegar junto, né? A gente vai ter plateia de 150 pessoas, de 200 pessoas, da gente pedir para as pessoas voltarem no outro dia, porque não tinha mais como colocar ninguém na plateia. Enquanto que, quando a gente fazia as apresentações no Cônigo, era sempre uma plateia muito reduzida, muito pequena. Então, a junção da ETEAST com o CDP vem realmente dar um boom, digamos assim, na cena teatral do município. O teatro atual em Serra Talhada. As escolas continuam desenvolvendo trabalhos de teatro, né? Nos períodos de ciclo, né? Ou alguns grupos resistem fazendo trabalhos dentro de escolas. Nos distritos de Serra Talhada, a gente sempre tem essas informações. Mas as artes cênicas, ela tomou rumos diferentes que não deixa de estar dentro do campo do teatro, como, por exemplo, a Via Sacra do Bom Jesus, que é a Paixão de Cristo de Serra Talhada. São aproximadamente 100 atores e figurantes que, durante a Semana Santa, representam passagens do Evangelho no bairro do Bom Jesus, e é um grande espetáculo com excelentes atores, atrizes, um trabalho de cenografia muito bom, uma trilha, luz, um trabalho maravilhoso. Serra Talhada tem também o maior espetáculo de teatro dos sertões do Nordeste brasileiro, que é o Massacre de Angico, a Morte de Lampião. De 2011 para cá, o movimento teatral de Serra Talhada vem se renovando, e é uma renovação bastante positiva que acompanha uma renovação no cenário artístico e cultural do Sertão do Pajeú, uma nova geração muito talentosa que vem buscando reinventar a arte e produzir uma forma diferente de trabalhar as tradições, as manifestações culturais autênticas. E isso está presente no teatro de Serra Talhada também. Isso é muito perceptível nas montagens, nos espetáculos que têm sido produzidos aqui na cidade. A gente percebe uma linguagem diferente, uma forma de escrever diferente. E esse impulsionamento que está tendo aqui está muito linkado com o Massacre de Angico. Eu acho que o Massacre de Angico, a Morte de Lampião, é um espetáculo que colocou Serra Talhada num outro patamar de visibilidade, colocou Serra Talhada no radar da produção teatral de Pernambuco novamente, trazendo para Serra Talhada nomes como José Pimentel, Otávio Catânio, Alexandre Veloso, Isaltino Caetano, pessoas que são personagens importantíssimos para a história do teatro pernambucano e que trouxeram a sua experiência para Serra Talhada. E a experiência trazida por esses personagens, por essas pessoas para cá, fez com que a cidade tivesse uma nova geração de técnicos, de atores, de atrizes, de diretores. O teatro ele conseguiu se renovar e partindo para um caminho de produção mais profissional, de uma produção que se reinventa, que se coloca no mercado e que vem ocupando um espaço muito importante. O Massacre de Angico aparece como o maior espetáculo de teatro ao ar livre, uma produção num formato, numa linguagem que nunca antes havia sido feita no sertão de Pernambuco. E aí ele nasce, cresce, se desenvolve e trouxe ali uma gama de atores, de atrizes, de profissionais das artes cênicas que colocam Serra Talhada como um dos grandes centros do teatro de Pernambuco, mais especificamente do sertão pernambucano. E é uma história que começa nos anos 2000, eu destaco eu faço esse recorte temporal, porque a gente teve nesse período vários festivais de teatro, teve o Circuito Pernambucano de Artes Cênicas, que fomentou o surgimento de mão de obra qualificada na cidade, dentro da cadeia produtiva do teatro, a Mostra de Teatro de Serra Talhada, o Abril Teatro e Danças, que era realizado pelo Centro Dramático Pajeú,
e que teve uma importância muito grande na formação dessa nova geração. E aí eu faço um olhar de que o Massacre de Angico, ele consolidou tudo isso. O teatro de Serra Talhada sempre foi muito forte, né? Desde quando eu comecei a entender, né, um pouco melhor sobre o teatro, eu comecei a procurar saber também a história do teatro da minha cidade para poder ter uma compreensão melhor de como funcionava. Então, Serra Talhada sempre teve uma história muito forte ligada ao teatro. Quando nós paramos de fazer as apresentações de teatro, quando eu resolvi parar de fazer teatro, é porque eu tinha uma outra ação que eu também gostaria muito de fazer, e era dentro das artes cênicas, que também é uma área que eu gosto muito, que é a dança, né? Eu sempre gostei muito de dançar. Então foi quando nós criamos aqui o espetáculo, o Grupo de Chachado Cabras de Lampião, que existe há 25 anos, e é um trabalho que dentro do que a gente estava propondo para a Serra Talhada de preservação da memória, deu muito certo. É tanto que esse espetáculo existe há 20 anos, viaja o Brasil inteiro, sai do país. Mas o fato de eu ter me desligado do teatro, né, me desligado de encenar e me dedicado à dança, mas eu continuei, junto com outras pessoas aqui de Serra Talhada, dentro do teatro através de festivais. Então a gente começou a fazer festivais de teatro em Serra Talhada, porque a gente podia estar contemplado trazendo espetáculos para cá e ajudando a fomentar aqui na nossa cidade que o teatro ele continuasse sempre em evidência. E aí nós criamos também aqui em Serra Talhada, já pela nossa entidade, pela Fundação Cultural Cabras de Lampião, o espetáculo Massacre de Angico, A Morte de Lampião, um espetáculo que nasceu grande. O Massacre de Angico, ao contrário de outros trabalhos que a gente começa sempre de baixo, esse ele veio já nasceu detonando mesmo, com um grande elenco, com um super diretor, que foi o saudoso José Pimentel, que dirigiu durante 7 anos o Massacre de Angico, A Morte de Lampião. E esse trabalho ele foi muito importante e é muito importante para a nossa cidade e para a região, porque ele desperta interesse nas pessoas pelas artes cênicas. Então, isso é muito bom, porque a gente, através do Massacre de Angico, através dessa produção que vem sendo realizada há 8 anos aqui em Serra Talhada, vários atores e atrizes já foram formados a partir desse trabalho. Nós já temos hoje em Serra Talhada pessoas que já são consideradas cenógrafos, porque aprenderam com esse trabalho do Massacre de Angico a se dedicar à cenografia. Há pessoas que já se interessam pela iluminação cênica, há pessoas que se interessam em pesquisar musicalidade, trilhas para esse tipo de espetáculo. Então tem toda uma demanda aí de técnicos, de artistas, que eles começam a aparecer a partir do Massacre de Angico. Então é uma grande contribuição que é dada para que as artes cênicas elas continuem sempre, cada vez mais, em evidência e com um grande trabalho prestado à sociedade. Um espetáculo como o Massacre de Angico, que a gente coloca 7, 8 mil pessoas por noite para assistir numa temporada de 5 dias, e você ter a quantidade de atores, de atrizes, de técnicos que nos procuram, além dos que já trabalham, que nós trabalhamos com a equipe de em torno de 100 a 120 pessoas, incluindo toda a equipe, mas tem uma outra demanda de atores, de atrizes e de técnicos que nos procuram em busca de oportunidade de estar conosco dentro desse trabalho. Então isso é fruto, né, do trabalho feito com o sentimento da continuidade e da formação. Através disso a gente mantém em Serra Talhada vários cursos e capacitações voltadas para as áreas das artes cênicas. Eita, é mesmo, que a Paixão de Cristo e o Massacre vem também fortalecer. São momentos, não está gravando não, mas só para eu dizer, momentos assim, que foram bem interessantes para o crescimento, ou digamos assim, para um despertar de mais pessoas, né, se juntarem. E tem muita gente desse período, do Ciste, por exemplo, é o caso da Dani, do Gildo, que estão fazendo teatro até hoje, né? Do Manuel, né? Já o Massacre, eu tenho o Ícaro, eu tenho, você sabe, né? Eu tenho o Johnny, eu tenho outros, que são marcos, assim. Enquanto que daquela oficina do Metódico, que 20 alunos fez, só tem eu, né? De sobra. Mas desses outros momentos, como esse momento da gente no CIST, essa feitura, digamos assim,
Como é que eu posso chamar, gente? Esse momento do Teatro de Serra Talhada no Teatro do Cis, ele foi muito importante na formação de novos artistas e que estão fazendo até hoje. E a Paixão de Cristo, a partir de 2009, e o Massacre, a partir de 2012, também. Tem muita gente que, por causa desses espetáculos, despertou interesse em fazer teatro e está fazendo até hoje. Os grupos de teatro de Serra Talhada, eles tornaram-se também grupos de danças. É o caso do grupo de chachado Cabras de Lampião, que uma curiosidade sobre os Cabras de Lampião. Numa reunião em março de 1994, isto é, um ano antes da estreia do grupo de chachado Cabras de Lampião, reuniram-se no Colégio Cônigo Torres os remanescentes dos grupos de teatro de Serra Talhada, a gente do MTP, do Getaste, de um grupo lá do bairro da Bomba, uma turma que fazia teatro lá, gente de capoeira, para a gente criar um grupo de teatro que tivesse a identidade cultural do município, a identidade cultural de Serra Talhada. E nessa discussão de criar esse grupo de teatro, veio a ideia de se criar o grupo de chachado Cabras de Lampião. Para dançar chachado? Sim, mas para ser um grupo de teatro e dança que mostrasse de forma poética, de forma cênica, com dança, com uma indumentária, a história de Lampião, levantando um debate social, mas principalmente para a gente ocupar as pautas dos teatros de fora de Serra Talhada. E a ideia foi essa, que até hoje deu certo. A ideia foi essa daí, um grupo de teatro e dança que fosse a identidade cultural do município, para a gente ocupar os espaços fora, porque era uma mão de obra. Eu viajei em 1990 com um espetáculo chamado As Proezas de João Grilo, para se apresentar no Recife, no Teatro José Carlos Cavalcante Borges. Para a gente conseguir essa pauta, era uma mão de obra, porque você estava disputando o direito de se apresentar naquele teatro lá do Derby, com 30 grupos do Recife. Então, tanto fazia esse grupo como aquele. É tudo igual. Alguns espetáculos com temas diferentes, com cunhos diferentes. Agora, se queria uma coisa diferente, nós temos. O que é? Um grupo de chachado de Lampião de Serra Talhada, com música, teatro e dança. Então somos nós. Mas surgiram outros grupos de chachado, como o grupo de chachado Gilva Santos, o grupo de chachado Maria Bonita, o grupo de chachado... É melhor fazer aparecer as letras embaixo aqui com o nome de todos os grupos de chachado de Serra Talhada. O que nós temos nesse momento? Nós temos o Teatro Municipal, que já conseguimos os recursos e já construímos a parte de alvenaria e acreditamos que agora em 2021 a gente consiga fazer a equipagem e inaugurar o Teatro Municipal Arnold Rodrigues. Temos o Céu das Artes, que é um espaço que tem um cine-teatro, muito mais para teatro do que para cinema, que também ajuda na fruição de apresentações. Serra Talhada tem o Quintal do Museu, que é um espaço alternativo para apresentações de teatro. Faz 2 ou 3 anos que estamos sendo uma extensão de um dos maiores eventos de teatro do Brasil, que é o Janeiro de Grandes Espetáculos. Serra Talhada está muito servida para o teatro, para as artes cênicas, em toda a sua dimensão e em todos os gêneros. A Serra Talhada
do nosso teatro. Me sinto feliz, lisonjeado e, sobretudo, emocionado mesmo, porque eu acredito que aquilo que não é contado, aquilo que não fica registrado, ele acaba se perdendo na história, né? Então, assim como eu, existem outros artistas aqui na nossa cidade que com certeza vão se sentir extremamente felizes com essa iniciativa. Daqui para frente, assim como todo mundo que trabalha com cultura e com arte, vai precisar se reinventar nesse novo normal e por os desafios que virão no pós-pandemia. Já há um desafio colocado na mesa, existe um desafio na nossa frente, que é fazer com que a nossa arte, fazer com que o nosso trabalho ele consiga se desenvolver nessa situação de distanciamento social, nesse contexto em que não pode haver aglomerações e que as pessoas obrigatoriamente têm que estar se distanciando umas das outras. E para se fazer arte, né, e principalmente o teatro, que é uma coisa tão humana, é uma coisa tão próxima, né? Teatro foi feito, teatro é ao vivo, como diz o jargão, é olho no olho, é o contato direto com o público. A gente precisa se reinventar. Fazer teatro para webcam, para o celular, para a câmera é uma coisa totalmente estranha para quem nasceu e se criou dentro desse universo das artes cênicas, mas é uma realidade e é uma necessidade de se reinventar. E eu acho que há vários caminhos, há várias possibilidades que aparecem em momentos de crise, né? E num momento como esse a gente enxerga que há possibilidades de se reinventar, sim. E eu penso que um caminho fundamental vai ser tentar aproximar a nossa produção cênica, o nosso fazer teatral, com as nossas tradições, né? Buscar produções que valorizem mais a literatura de cordel, que valorizem as nossas raízes históricas, que possam trazer à tona a nossa identidade cultural, porque no universo em que está tudo tão conectado através da internet, em que a gente tem tanta informação, esse excesso de informação prejudica às vezes o nosso DNA, a gente não consegue se enxergar no espelho e entender quem de fato nós somos. E a arte ela tem esse papel, e o teatro principalmente, porque teatro retrata também o cotidiano, retrata a alma, a essência das pessoas. E eu acho que para a gente superar a pandemia, superar os traumas que a pandemia vai deixar e já está deixando, a gente vai precisar resgatar também o nosso DNA, resgatar a nossa identidade, lembrar quem somos, entendermos qual é o nosso papel e principalmente compreender a nossa força e a nossa missão de tentar transformar a nossa realidade através da arte, da cultura e através do teatro. O teatro pós-pandemia. A gente caça tudo pós-pandemia. Todos os dias, eu fico tentando imaginar o mundo pós-pandemia. O teatro, eu acho que é quem mais precisa ainda entender como nós vamos viver com o teatro pós-pandemia, como é que vai ser reinventado esse teatro. Eu preciso de espaço e de público. O ator, a atriz precisa da plateia para representar. E como nós vamos ter essa plateia? Que distanciamento nós vamos ter com essa plateia? Que ambiente, que ares vamos ter com essa plateia pós-pandemia? O que eu espero é que nós, atores, nós, atrizes, nós, cenógrafos, nós, iluminadores, nós, autores que escrevemos para o teatro, que a gente se reinvente, que a gente pense que caminhos nós vamos utilizar. Porque, sinceramente, nós estamos nesse momento somente trabalhando uma visão muito nebulosa de como será o teatro depois de toda essa crise. Que nós vamos resistir e vamos continuar fazendo isso, sim. Nós não sabemos como será essa relação com a plateia presente. Que plateia
nós vamos ter. Mas precisamos se reinventar.